Olá, como está você? Meu nome é Thaís Petrov e hoje eu quero te contar 3 breves histórias e a gente vai juntos aqui observar o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente uma com a outra e o que elas têm a ver com você, com a sua vida. Existia uma pessoa que estava andando na rua e passou por essa pessoa uma outra pessoa que ela conhecia e não a cumprimentou. E aí essa primeira pessoa pensou, passou na cabeça dela: nossa, mas que pessoa mal educada, ela passa por mim e não me cumprimenta. Quem ela pensa que ela é? E aí com isso, essa pessoa sentiu raiva da outra pessoa e no momento seguinte, quando ela encontrou com essa outra pessoa, ela propositalmente fez questão de não conversar com ela, ignorou essa outra pessoa. Havia uma outra pessoa que estava andando na rua e passou por ela também uma pessoa que ela conhecia e que não a cumprimentou. E aí nesse momento o que passou pela cabeça dela foi: nossa, será que ela tá brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa pra ela e ela não quer falar comigo? E aí nesse momento essa pessoa se sentiu triste, se sentiu ansiosa, ficou com medo e o comportamento dela foi de sair correndo atrás dessa outra pessoa e perguntar pra ela: eu fiz alguma coisa pra você? Você passou reto por mim, você não falou comigo, você tá brava comigo? E uma outra situação, essa mesma pessoa estava andando na rua e aí passou por ela uma outra pessoa que ela conhecia, e não a cumprimentou. E aí ela pensou: nossa, acho que essa pessoa não me viu. E aí ela se sentiu tranquila e continuou seguindo o seu caminho. E esse foi o comportamento que ela teve. O que isso tem em comum com a gente, comigo, com você, com as nossas vidas? Que muitas vezes a gente percebe uma situação muito parecida de diferentes maneiras, ou diferentes pessoas percebem a mesma situação de diferentes modos. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem crenças diferentes, nós temos histórias de vidas diferentes que fazem com que a gente vá juntando, como se fosse num quebra-cabeça, várias percepções, várias interpretações que a gente teve de várias histórias e vá formando um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça a gente usa como se fosse uma lente para enxergar o mundo. E essa lente, ela dá um tom de cor para as coisas que a gente enxerga. Eu posso enxergar as coisas normalmente mais cinzas, mais azuis, mais vermelhas, mais amarelas. Então o que acontece? Eu vou de alguma maneira influenciar a situação com conteúdos meus. Eu não vou ver a situação, na verdade nunca, como ela efetivamente é. Nunca vejo a realidade efetivamente como ela é. Eu sempre coloco algum tom meu, um pouco da minha história, um pouco da minha parte emocional nessa história. E o que acontece com isso? A gente tende em alguns momentos a ver as situações de maneira um pouco mais otimista ou mais pessimista. Então, colocando um tom mais escuro, digamos assim, eu vou ver uma situação de uma maneira mais negativa. E nem sempre ela realmente é assim. Talvez uma outra pessoa enxergue ela de uma maneira completamente diferente. E qual que é a questão, na verdade, de quando a gente enxerga alguma coisa com um certo tom? A gente já entra nessa situação com uma predisposição, Como eu percebo as coisas vai influenciar como eu me sinto com relação a essa situação e o meu comportamento com relação a essa situação. Então a maneira como eu penso, as coisas que passam na minha cabeça, a maneira como eu percebo a situação vai influenciar ou até determinar como eu me sinto e, consequentemente, como eu vou me comportar nessa situação. O que a gente pode tirar como um breve aprendizado daí, então? Que sempre que a gente perceber uma mudança de humor, uma mudança emocional, eu tava bem, de repente eu fiquei triste, eu tava tranquila, de repente eu fiquei com medo, ou de repente fiquei com raiva. Vale a pena a gente se perguntar, antes de entender que foi a situação, ou foi aquela pessoa que fez isso comigo. Na verdade, as situações não fazem nada com as pessoas. É a maneira como as pessoas enxergam que fazem, que faz com que elas se sintam de uma determinada maneira. Então vale você se perguntar, sempre que você tem uma mudança de humor ou uma mudança de emoção, se perguntar: o que acabou de passar na minha cabeça? O que eu pensei agora? E isso
provavelmente vai te trazer a resposta de por que você está se sentindo desse modo. E aí, a partir disso, você pode começar uma reflexão, né? E uma reestruturação da maneira como você está pensando. Mas isso fica para alguns outros vídeos que eu vou fazer ainda e que a gente vai conversar um pouquinho. Então, façamos o seguinte, nos falamos mais pra frente em alguns outros vídeos. Se você tem algumas perguntas ou até comentários com relação a esse vídeo, escreve pra mim aqui e nós vamos nos comunicar e eu vou respondendo as suas perguntas ou os seus comentários através dos próximos vídeos. Então, nos vemos numa próxima vez e eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você achou útil, compartilha para ser útil para outras pessoas também. E se você quiser, então, perceber, né, olhar, né, ter acesso. Se você quiser ter acesso aos meus vídeos, é só você se inscrever no meu canal do YouTube e sempre que eu tiver um vídeo novo, você vai poder ter acesso a ele. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!